Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Eu me chamo Jean, eu sou o diretor e fundador aqui da Dominus Evangelização e Marketing, e é uma alegria poder receber aí muitas pessoas que fazem parte da Pastoral da Comunicação e também de outras pastorais nessa formação. E claro que a formação de hoje ela é especial, porque nós temos aí um convidado ilustre no cenário nacional do nosso país, que é o querido amigo Marcos, coordenador nacional aí da PASCOM e um grande entusiasta da comunicação na igreja. Então, nós temos muita alegria, estamos super orgulhosos de trazer ele aqui. A gente, nessa semana, comentou ainda e estávamos comentando o quanto está sendo legal aí já saber que o Marcos vai estar conosco. Isso para nós é uma alegria. A Dominus, ela é quem está promovendo essa formação. Na verdade, você está entrando agora num oceano, certo? Essa formação, na quinta-feira, se chama Programa no Oceano. É um programa formativo fixo da agência, onde toda semana, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos formação gratuita sobre diversos temas relacionados à comunicação, à evangelização, à gestão pastoral. Nós já estamos aí desde o início do ano com esse programa formativo. Todas as aulas estão disponíveis no canal no YouTube, então se você deseja ver o que já rolou por aqui, você pode ir lá no nosso canal, Dominus.evangelização, e ter acesso a todas as aulas. Tem aula de tudo que você imaginar, nós já produzimos várias e estão disponíveis para vocês, algumas são convidados, outros são pessoas aqui da agência mesmo, eu e outros colaboradores da agência que também dão as formações. E essa formação de hoje, nós vamos tratar sobre a pastoral da comunicação e o conselho de pastoral, né, a importância dessa integração e de um envolvimento da PASCOM e do conselho juntos, né? E aí o Marcos veio para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e da sua experiência, né, na PASCOM, e a gente está muito feliz, como eu já falei, com essa participação. Então, você, seja bem-vindo. Eu vi ali que várias pessoas estão chegando pela primeira vez, então é uma alegria ter os novatos. E eu digo a você que existe um mosquitinho que pica a galera que participa dessa formação e começa a participar toda quinta-feira. Então, tem vários aí que podem testemunhar isso, que é uma formação que tem pessoas que me mandam mensagem dizendo assim: Jean, já avisei o meu pároco que toda quinta-feira eu faço formação de atividades pastorais pela agência, então eu já tenho lá o meu programa formativo semanal que eu participo e compartilho com os meus irmãos da comunidade. Então, fica ligado aí que você vai começar a acompanhar mais formações. E esse programa de formação, ele tem esse nome, No Oceano, porque nós entendemos que evangelizar é mergulhar em alto mar, né, onde nós, de fato, vamos não só mergulhando em alto mar, mas entrando em águas profundas, desafiantes, porque desbravar o oceano não é fácil, então não é para qualquer um, é para os corajosos, como evangelizar também é para os corajosos, tá certo? Algumas recomendações práticas, eu peço a você que deixe o seu microfone desligado, para não atrapalhar durante a formação. Nós estamos aí aumentando o número de pessoas na sala, então pode ser que seja difícil abrir o microfone para perguntas, então nós recomendamos que você vá, à medida que vai tendo as perguntas, já coloca no chat, que no final a gente vai estar mediando aí para o Marcos poder responder vocês, tá certo? Essa formação está sendo gravada, depois, como de praxe, será disponibilizada no nosso canal lá e você vai poder assistir, tá certo? Uma recomendação é que se você pode ficar com a sua câmera ligada, se você está de uma forma em que é possível você aparecer na câmera,
eu recomendo você a deixar a câmera ligada. Por quê? Porque isso é uma aula. Então, quando nós estamos estudando, nós precisamos dizer para o nosso cérebro e para a nossa inteligência que nós estamos estudando. E se a gente deixa a câmera desligada, a gente desvia o nosso olhar. E quando a câmera está ligada, a gente tem um pouco mais de receio de as pessoas observarem, né? Então a gente fica mais ligadinho na formação. Além disso, recomendo que você evite estar sentado no sofá, deitado na cama, porque o seu corpo vai entender que se você deitar na cama é para dormir, se for para sentar no sofá é para você assistir um filme e relaxar. Você está estudando. Certo? Então, recomendo aí que você tente ficar o máximo possível confortável, mas numa postura de estudo. Isso vai ajudar muito na formação, tá certo? Quero agradecer a todos mais uma vez pela participação e, Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Jean, boa noite para você, boa noite para todas e todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui, né? Agradeço o convite, a parceria dessa e tantas outras atividades, né, que a gente realiza. Você sempre solícito, a Dominus em geral, né, e todos os colaboradores. E eu me sinto muito à vontade aqui porque eu vejo pessoas conhecidas, vejo pasconeiras, pasconeiros, né? Aqui que a gente já teve em outros lugares, já vi aqui a Paloma, de Santo André, vi a Adriana de Manaus, estou vendo aqui a Lívia, e aí tive a alegria de ver aqui, receber a mensagem no chat e localizar aqui na câmera o Osmério, lá de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, onde eu estive muitas vezes. Estou vendo o Marcelo aqui, que é lá do Maranhão, Marcelo França, que já se comunicou comigo pelo Instagram. Enfim, e além dessas questões que você colocou para deixar a câmera ligada, é uma forma também de eu não me sentir sozinho, né? Então, quando eu vejo vocês, é também uma forma de presença, né? São as novas relações que o digital nos traz, então é a nossa forma de presença, então eu consigo interagir melhor com vocês também. Às vezes eu tenho ido na contramão, ao invés de me digitalizar, eu estou me analogizando, porque agora eu estou mais na base do papel. Antes eu só fazia apresentação e agora eu estou na base das anotações, né? Estou vendo aqui também a Raineta, que estive com ela no Simpósio dos Vicentinos aqui em Belo Horizonte. Coisa boa, né? Ela deixou a mensagem aqui. Então, o tema que é proposto para essa aula, nesse percurso formativo, ele é muito interessante e muito importante para nós. E eu vou dividir a minha fala em 3 pontos. Primeiro, vamos falar de conselho. Segundo, vamos falar de PASCOM. E no terceiro, vou dar pistas de ação para a gente integrar. Por que eu dividi nesses 3 pontos que são a base do conteúdo, né? A base da proposta temática para hoje, que da gente pensar quando o Conselho Pastoral e a PASCOM trabalham juntas, o crescimento evangelizador é possível. Primeiro, para a gente entender qual o lugar do conselho na vida da igreja. E aí eu falo do conselho. Ele pode ser o conselho paroquial, se você está envolvido numa estrutura de pastoral na sua paróquia. Ele pode ser o conselho comunitário, se você atua diretamente na sua comunidade eclesial. Pode ser também o conselho diocesano, o conselho regional, o conselho provincial. Enfim, o lugar onde o conselho está é o menos importante. O que é mais importante é o conselho, é a função que ele ocupa na vida da igreja. E o que eu disser aqui, em nível de conselho, em nível de PASCOM, se situam também num contexto muito importante que a gente está vivendo na igreja, que é o momento do sínodo. Então, quando a gente pensa a ação do conselho de pastoral e quando a gente pensa a ação da pastoral da comunicação, ou qualquer outra pastoral, se você faz parte da pastoral do dízimo, da pastoral litúrgica, da catequese, enfim, nós já precisamos nos educar numa cultura de igreja sinodal, que não é uma invenção, mas que é uma retomada daquela que é a natureza da igreja. O Papa Francisco disse em 2015, quando
o Sínodo dos Bispos fez 50 anos, que ser sinodal é a natureza da igreja, é a essência da igreja, é a forma como nós somos igreja. E o conselho talvez seja a instância mais sinodal quando ele cumpre o seu papel em uma igreja, numa estrutura eclesial. Por quê? O conselho, ele originalmente, ou ele é criado, ele é pensado para que ele seja uma instância consultiva, para que ele seja uma instância também deliberativa, porque reúne ali todas as lideranças das forças vivas, vamos chamar assim, porque nós temos pastorais, movimentos, grupos, organismos, nós temos uma diversidade dessas forças que expressam a ação evangelizadora. Então, nós vamos ter a pastoral da comunicação, nós vamos ter, que é uma pastoral, nós podemos ter a renovação carismática católica, que é um movimento, os cursílios de cristandade, que são um movimento, a catequese, que é uma pastoral, a Sociedade de São Vicente de Paulo, que é um organismo, uma instituição. Então, nós vamos ter naturezas diferentes, mas para a mesma ação evangelizadora da igreja. O que acontece muitas vezes é que os nossos conselhos, eles não são instâncias consultivas e deliberativas, mas eles são apenas instâncias comunicativas, porque as decisões já chegam tomadas para aquele lugar e há apenas uma comunicação das decisões para os membros do conselho. Então, é difícil da gente ter uma caminhada pastoral que seja produtiva e frutuosa quando o conselho funciona apenas para uma instância de recados, para uma instância de comunicados. Isso exige uma mudança de mentalidade dos nossos ministros ordenados, dos padres, dos diáconos, dos bispos, da vida consagrada, dos religiosos e religiosas que trabalham nas nossas comunidades, e também de nós, leigos e leigas, fiéis pelo batismo, ministros pelo batismo que somos. Então, exige uma mudança de mentalidade geral. A gente pode pensar, se a gente fosse fazer um retrato da realidade, seria da seguinte: em muitos lugares não tem o conselho. Aí, dessas que tem conselho, a maioria o conselho funciona para essa instância de recados e comunicados. E o outro, a minoria, funciona para a natureza realmente do conselho. Então, que conselho que a gente quer? O conselho que a gente quer e o conselho que a gente precisa de construir, ele deve ser esse espaço de construção conjunta da ação evangelizadora, da vida pastoral, em que todas as pessoas participantes, as representações, as lideranças, as forças vivas, elas possam encontrar ali um espaço de partilha, um espaço de diálogo, um espaço de aprofundamento, um espaço de pensamento, um espaço de planejamento, e logo nós vamos ter, portanto, um possível crescimento. Então, aqui a gente dá uma olhada para o conselho. Eu falei aqui a perguntinha, né, qual o conselho que a gente quer? Talvez possa ficar essa pergunta para você exercitar e levar também aí para a sua realidade, para a sua paróquia, para a sua comunidade, e levar os membros do conselho a pensar que conselho que a gente quer. Então, penso que essa é a primeira pista aqui para a gente pensar no conselho. Ele vai voltar aqui no decorrer da minha fala. Segundo, é a pastoral da comunicação, a PASCOM. Que PASCOM nós somos? Aí vem essa pergunta. Que PASCOM nós somos? Então, para a gente pensar no crescimento da evangelização junto com o Conselho de Pastoral, nós precisamos pensar que PASCOM nós somos. E aí talvez, então, seja, para quem está aqui participando, que seja agente de pastoral da comunicação, é aquela olhada no espelho ou talvez aquela selfie, em que você possa identificar que agente de pastoral você é. Por quê? A imagem que eu tenho da PASCOM
a forma como eu me vejo, vai ser a PASCOM que eu vou levar para todas as instâncias pastorais, na minha comunidade, na minha paróquia, no diálogo com as outras pastorais. Então, a PASCOM que eu sou, a PASCOM que eu vejo, ela vai ser reproduzida na minha prática e no meu discurso pastoral. E olha, você pode dizer assim, mas Marcos, isso acontece só com a PASCOM? Não, isso acontece com qualquer pastoral. Se você é agente da pastoral litúrgica, se você é agente da pastoral do dízimo, se você é catequista, a forma como você se vê, a imagem que você reproduz da sua ação pastoral, vai ser a imagem que você vai apresentar para as outras pessoas. É como um cartão de visita. Então, a forma como nós nos enxergamos enquanto PASCOM, ela vai ser extremamente importante para estabelecer uma relação que seja eficiente e eficaz com o conselho da sua comunidade e da sua paróquia. Eu falo eficiente e eficaz pela seguinte razão. São duas palavrinhas que, embora elas se pareçam, elas são diferentes. Né? Vou trazer um exemplo. Um remédio. Quando você tem dor de cabeça, o remédio indicado para sanar a sua dor de cabeça é um analgésico. O remédio que tira a dor de cabeça é o analgésico. Não adianta você tomar um remédio para outra coisa, porque ele não vai tirar a dor de cabeça. A não ser que a dor de cabeça seja fruto de outra doença ou de outra dor que você esteja sentindo. Talvez é algo no estômago. Aí você vai ter que tomar um remédio para melhorar o seu estômago e assim você melhorar a dor de cabeça. Então, o remédio ele só vai ser eficaz e eficiente se ele for tomado para a questão certa. Ou seja, o analgésico ele é eficaz para a dor de cabeça, é a natureza dele. Mas ele só vai ser eficiente se realmente eu estiver com dor de cabeça. Então, não adianta dizer, esse remédio não presta, porque eu não tomei ele para a coisa certa. Então, quando a gente pensa aqui na pastoral da comunicação, muitas vezes as nossas PASCONs, elas funcionam apenas como uma espécie de agência dentro da estrutura eclesial, dentro da comunidade, dentro da paróquia. E quando eu falo que ela se parece uma agência, não é que isso seja ruim, mas é porque às vezes a gente pensa numa agência de publicidade que vai apenas produzir conteúdos, que vai anunciar eventos, que vai fazer publicidade propriamente. Para isso existem as agências. A PASCOM não é só agência de publicidade, não é só para fazer propaganda. Muitas das nossas PASCONs, elas começam agindo. Começa por um dos eixos, que é o eixo da produção. Não é errado produzir. A gente precisa de produzir para dar visibilidade, mas não pode estacionar só nessa dimensão. Ou, às vezes, essa produção ela se transforma apenas numa ação autorreferencial, ou seja, eu comunico, eu anuncio, eu divulgo apenas aquilo que a PASCOM produz, que a PASCOM faz. Mas espera lá, na sua comunidade, na sua paróquia, só existe PASCOM? Então, é uma pergunta que a gente precisa de fazer para entender que imagem de PASCOM nós temos, que imagem de PASCOM nós somos e que imagem de PASCOM nós precisamos ser. O que nós entendemos por PASCOM? Aí eu vou novamente falar, a gente precisa de entender que pastoral da comunicação nós precisamos ser. Falei do conselho, o que é o conselho, que ele precisa ser numa estrutura eclesial, e a pastoral também. Toda pastoral, preste atenção, não é só a pastoral da comunicação, não. Está na natureza da pastoral, do ser pastoral, duas palavrinhas. Ela é presença e ela é ação. Toda pastoral é presença e ação da igreja em um determinado campo de atuação. Então, a pastoral da comunicação, ela é presença e ação da igreja
nos ambientes comunicacionais. E aí nós vamos entender os meios de comunicação, né, seja ele qual for, outros espaços de comunicação, como agências, como produtoras e como pastoral propriamente. A pastoral catequética, ela é a presença e a ação da igreja no espaço de transmissão da fé, que é a catequese. A pastoral do dízimo, da mesma forma, ela é presença e ação da igreja naquele espaço. Porque senão a gente transforma. Se a gente não percebe que pastoral é presença e ação da igreja, por isso ela tem uma motivação, uma necessidade e uma realidade evangelizadora, a gente vai transformar a pastoral da comunicação numa agência. A gente vai transformar a catequese numa escola. A gente vai transformar a pastoral do dízimo num banco, num caixa, numa coletoria. A gente vai transformar a pastoral da saúde, a pastoral da criança, num posto de saúde. Então, é essa compreensão de que ela é presença e ação da igreja que vai dar o caráter evangelizador. Então, isso é extremamente importante para nós. Então, o conceito de PASCOM que nós buscamos numa igreja sinodal e que nós precisamos intensificar, fazer crescer ainda mais. Eu vejo que tem gente do Brasil todo, né? Gente do Espírito Santo, do Maranhão, daqui de Minas Gerais, da Bahia, de Brasília, de São Paulo, enfim. O lugar onde nós estamos, nós precisamos fazer esta conversão pastoral, esta conversão de mentalidade. Primeiramente, é algo pessoal. A conversão pastoral, primeiramente, ela é uma conversão pessoal. É eu ir moldando, me moldando para que essa mudança ela seja efetiva na vida da minha comunidade. Então, o primeiro conceito de PASCOM que eu quero apresentar, para que esse crescimento ele seja possível, é esse, de que PASCOM ela é presença e ação da igreja nos ambientes comunicacionais. Segundo, que a pastoral da comunicação ela é a pastoral do ser e do estar em comunhão com todas as pastorais. Essa definição a gente já encontra no nosso diretório de comunicação, né? O diretório de comunicação está passando por um processo de revisão, né? Quem é antenado aí nas nossas notícias, nas reflexões, né? Ele está passando por uma... Nós terminamos na semana passada, na sexta-feira, a revisão dos 10 capítulos do diretório, e agora ele passa para uma segunda fase, que é a aprovação dos bispos, a apreciação e a aprovação dos bispos. Então, nós vamos encontrar aqui no capítulo 10 do diretório, né, essa expressão, lá no parágrafo 244, que fala da identidade da pastoral da comunicação. Quando eu falo que ela é a pastoral do ser e do estar em comunhão, nós vamos fazer dessa uma interpretação de que a pastoral da comunicação converte-se em um eixo transversal de todas as pastorais da igreja. É um eixo transversal. Ora, o conselho de pastoral, na sua comunidade, ou na sua paróquia, ou na sua diocese, na sua área pastoral, na sua forania, enfim, independente do nome da instância que você dê, ele é o lugar onde estão, ou pelo menos onde deveriam estar, todas as pastorais, todos os movimentos, todas as forças vivas. Se a pastoral da comunicação se converte num eixo transversal de todas as pastorais da igreja, o lugar para ela estar é lá, onde estão todas as pastorais e movimentos. E eu digo isso porque, em muitos lugares, a pastoral da comunicação ela ainda é vista como um apêndice. Eu conheço realidades, já escutei de muitos lugares em que a PASCOM não tem espaço no conselho de pastoral, que a PASCOM não tem uma cadeira no conselho de pastoral. Isso é um erro grave? É. Mas onde está a gravidade? De que lado? Às vezes a gente tem uma cultura de terceirizar a culpa, né? Ou seja, é porque o padre não dá espaço, é porque o coordenador do conselho não dá espaço. Mas você já parou para pensar que às vezes a PASCOM não tem espaço porque a imagem de PASCOM que eu mostro
é a PASCOM que eu sou e ela não encontra espaço no conselho paroquial? Ou seja, às vezes ela não é entendida, não é vista como pastoral, é vista como um serviço, como a pessoa da foto, como a pessoa da live, como a equipe da transmissão, a equipe do evento. Aí realmente ela não vai ter lugar. Se ela for só isso, ela não vai encontrar lugar lá. Agora, a partir do momento em que nós transformamos isso que é visível, isso que a gente produz, a transmissão, o card, a publicação no portal, na rede social, o comunicado, o programa do rádio, o anúncio para propaganda volante, enfim, tudo aquilo que a gente produz, se a gente dá o sentido evangelizador e o caráter pastoral e a real necessidade, aí sim, você vai encontrar o lugar. Você já fez uma perguntinha assim básica para os membros do conselho, ou mesmo que não tenha feito para todos, para um ou para outro coordenador, alguma liderança aí da sua comunidade, da sua paróquia? Você conhece a pastoral da comunicação? Você sabe o que é a pastoral da comunicação? Pode ser que você se surpreenda, tanto daqueles que possam saber o que é, quanto dos que talvez não saibam. Então, às vezes, a pastoral da comunicação, ela encontra resistência, e talvez essa seja a palavra que você tenha aí na sua realidade, é porque ela não é conhecida. Aquilo que não é conhecido não é amado. Então, a gente precisa de dar a conhecer a nossa pastoral da comunicação. Tanto que o verbo conhecer, ele é o primeiro verbo do nosso método de implantação da pastoral da comunicação. O guia de implantação da PASCOM, que tem lá no nosso portal, você vai encontrar conhecer, sensibilizar, formar e manter. São os 4 verbos, os 4 passos, as 4 etapas para a implantação da pastoral da comunicação. E o conhecer reside exatamente nisso. É o apresentar, ou seja, quando as pessoas conhecem, né? Conhecer a realidade. Quando o Jean me convidou para vir aqui para falar com vocês, ele falou, olha, é um programa de formação permanente que a gente tem e tal, que participam pessoas de diversas pastorais, movimentos, pessoas do Brasil inteiro, tem os temas, a gente fala de diversos temas, aí eu fui olhar os temas de aulas anteriores, enfim, ou seja, ele me deu essas informações, me passou essas informações para que eu conhecesse, para eu conhecer essa realidade. Quando a gente entrou na sala, tinha uma enquete. É a primeira vez que você participa? Sim ou não? E aí, antes de começar, apareceu aqui o resultado. Mais de 50%. Na hora que eu vi, parece que eram 56% das pessoas estavam participando pela primeira vez. Ou seja, são pessoas que estão conhecendo. E mesmo para aqueles que já conheceram, ouviram um pouquinho do Jean dizendo sobre esse programa, do que quem ele é, o que é a Dominus. Às vezes é importante dizer, né? Esse conhecimento. Muitos chegaram aqui por meio da PASCOM, ou seja, ainda não conheciam a Dominus, viu que a PASCOM publicou, que eu estaria, e se interessaram e vieram para participar. Então, esse processo de conhecimento ele é fundamental. Então, uma relação de confiança, e aí esse crescimento ele só vai acontecer se houver uma relação de confiança entre a pastoral da comunicação e o conselho. E quando eu falo conselho, eu estou falando com todas as forças vivas, as coordenações, representações e lideranças de todas as pastorais, os ministros ordenados, os padres, diáconos, religiosos e religiosas presentes aí na sua paróquia. Ou seja, essa relação de confiança que vai permitir que o trabalho seja possível. Então, que PASCOM eu estou apresentando? Às vezes as pessoas vão dizer, a PASCOM é aquela que faz foto do evento, é agora com a pandemia e pós-pandemia, é aquela que transmite a missa. Ou seja, às vezes a PASCOM é conhecida apenas por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. E esse é um exercício dificílimo para a gente. Às vezes na escola, quando tem apresentação, dinâmica de grupo, sempre tem essa perguntinha, né? Quem você é? Aí a gente vai, eu sou filho do fulano de tal, eu nasci em tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo.
E a gente dificilmente consegue chegar no quem nós somos. E aí, quem é a pastoral da comunicação? O que é a pastoral da comunicação na vida da igreja? É aquela que é a pastoral, a presença e a ação da igreja, é a pastoral do ser e do estar em comunhão com toda a ação evangelizadora. Aí o coordenador da catequese vai dizer, opa, então a pastoral da comunicação está a serviço da catequese. A pastoral da comunicação está a serviço da liturgia, está a serviço da Legião de Maria, está a serviço da renovação carismática, está a serviço de toda e qualquer ação pastoral, movimento, organismo da ação evangelizadora. Então, quando a gente consegue dar esse passo, ele é extremamente importante. Esse passo de apresentar a PASCOM, conhecer a PASCOM, dar a conhecer. É a gente fazer uma fotografia. Mas não é fake não, viu, gente? Não é fazer uma fotografia maquiada, tratada, photoshopada, não. Deve ser a fotografia real da nossa PASCOM. Mostrar realmente o que é a pastoral da comunicação. E isso vai exigir uma conversão pessoal de mim, que sou membro, que sou agente da PASCOM, e dos outros, para que nós nos moldemos verdadeiramente como uma pastoral. Senão, eu vou vender gato por lebre. Vou chegar e vou apresentar uma pastoral que está a serviço de todos, mas depois ela não vai funcionar, não vai ser uma pastoral para todos, para que todos realmente conheçam. Né? Então, nos entendermos como pastoral, sermos verdadeiramente pastoral, quem somos, né? O que entendemos como PASCOM. E aí nós vamos entender o lugar dela na igreja, que se dá nessa palavrinha, né? Transversal. E aí ela vem, aparece com mais intensidade no nosso guia de implantação da PASCOM, que tem ali, dedica um capítulo especial para transversalidade, que essa talvez seja a principal, não vou dizer diferença, porque pode parecer aquilo que separa, mas a principal especificidade da pastoral da comunicação, que é exatamente a transversalidade, é estar a serviço do todo e de todos. Todas as pastorais estão, mas cada uma com uma finalidade muito específica. A catequese dentro da área da catequese, a pastoral da liturgia na liturgia, o dízimo no dízimo e assim sucessivamente. Mas a pastoral da comunicação, ela está a serviço de todas. Ou seja, não é só a comunicação dela, é a comunicação do todo. Por isso, o diretório reserva um capítulo com ênfase para a catequese e a liturgia, como sendo os dois principais lugares da comunicação na ação pastoral. A catequese pela transmissão da fé e a liturgia pela celebração, enquanto expressão de comunicação. Mas é para todas as pastorais se comunicam, todas as pastorais precisam de comunicação. E aí o conselho é o lugar de reunião, de comunhão de todas essas pastorais e movimentos. Então, ali é o lugar oportuno para que a gente fale e para que a gente saiba realmente o que está acontecendo na vida da paróquia. Ou seja, no momento em que cada conselheiro se expressa, diz, olha, nossa pastoral está realizando isso, está promovendo isso. Nossa pastoral está... Às vezes a gente faz uma espécie, um tipo de comunicação que é apenas uma agenda para dizer coisas que estão acontecendo, eventos, reunião, né, formação, encontro. Mas às vezes a pastoral, vamos dizer assim, a pastoral da saúde está realizando uma ação de visita aos enfermos na comunidade. Você vai pensar assim, bom, isso não precisa de ser comunicado, porque não tem reunião, ninguém precisa de saber o dia e a hora do encontro. Mas espera lá, uma pastoral que está realizando uma visita evangelizadora, que está se aproximando, sendo presença da igreja, junto àquelas pessoas que não conseguem ir até o templo e até a comunidade, isso não rende um conteúdo interessantíssimo para as redes da sua paróquia, da sua comunidade? Um texto, um testemunho, uma fotografia, um vídeo, um depoimento. Tenho certeza que vai gerar muito mais engajamento do que você colocar aquele card
com a mesma formatação toda semana, dizendo o horário da missa. Pastoral que não mostra a gente não é pastoral. Porque pastoral é formada de gente. Conselho é lugar de gente. Então, a gente coloca aqui, ou seja, pastoral e conselho de pastoral é lugar onde as pessoas são vistas e onde as pessoas se mostram. Isso é comunicação, isso é pastoral. Por isso há essa necessidade de integração. E a transversalidade consiste exatamente nisso, eu compreender as reais necessidades para exercitar, executar, agir. Quantas vezes a pastoral da comunicação já chega com a fórmula pronta, com o conteúdo pronto, com a comunicação pronta? Ou seja, com o planejamento, não, porque tem que ser feito dessa forma e tal. Ou às vezes aquela palavrinha que é muito comum da gente ouvir, né? É porque sempre foi assim, é porque a gente sempre faz assim e não se abre para a grandeza e para a beleza do novo que acontece na ação pastoral. Toda a ação pastoral, ela deve ser uma ação do Espírito Santo, esse sopro, essa ruá na vida da igreja, da comunidade, ou seja, daquilo que é próprio de cada lugar. Eu não posso simplesmente pegar um modelo pronto de algo aqui de uma comunidade aqui de Belo Horizonte e levar para uma comunidade ribeirinha lá na Amazônia. Não vai dar certo. Ou às vezes até aqui no mesmo bairro pegar uma realidade. Eu estou aqui no bairro Coração Eucarístico. Você olha aqui na minha janela, do outro lado, eu tenho outro bairro do outro lado da rua, tenho o bairro João Pinheiro. São comunidades completamente diferentes. Ou seja, completamente por quê? Porque tem a sua especificidade, a sua formação, a sua constituição, o seu tempo histórico de nascimento, né, de formação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, para que a Pascom não chegue como um trator derrubando tudo o que existe. Então, falei aqui um pouquinho do conselho, da Pascom e dessa relação, e agora quero partir aqui para essas pistas para que a gente possa conversar também, e a partir das provocações eu venho trazendo outros elementos. Eu queria trazer aqui 4 verbos, né? Eu falei de 3 pontos e agora eu trago 4 verbos para vocês. Não é uma fórmula mágica, tá? Eu não vim para trazer uma fórmula, mas são pistas, como eu disse, propostas, né? Talvez propostas de ação, muito a partir daquilo que eu vejo e daquilo que também foi fruto da minha prática pastoral, né? O Jean me apresentou como coordenador da Pascom, e eu gosto de dizer, eu sou pasconeiro há 10 anos, né? Não faz 10 anos que eu estou na coordenação nacional da Pascom, mas eu comecei lá na minha paróquia, na paróquia onde eu atuava, morava na época lá no Espírito Santo, na paróquia Santa Maria Gorete, depois passei a integrar a coordenação da diocese, vim para o regional, e do regional fui para a coordenação nacional. E além da Pascom, né, sempre tive uma atuação, uma vivência grande com liturgia, com catequese, né? Principalmente na liturgia, atuei muito tempo na formação de agentes da pastoral litúrgica, na formação de ministros da Eucaristia, de ministros da Palavra, e é fruto dessa prática, dessa vivência pastoral em múltiplos ambientes, em lugares também. E aí o primeiro verbo, as 4 dicas, as 4 propostas que eu dou, elas vêm em forma de verbo, porque o verbo nos inspira e nos motiva à ação. Para que a gente cresça, a gente precisa de agir, né? Não podemos só fazer um ativismo, mas precisamos de agir. E aí o primeiro verbo que eu deixo é o escutar. O escutar é um verbo que está muito fresquinho para a gente da comunicação, porque é o tema da mensagem do Papa Francisco nesse ano, né? O escutar. Inclusive, na semana, posso dizer aqui, já posso dar spoiler da semana, já saiu a programação da Semana da Evangelização? Tá,
Não, tá fechado o teu áudio. Estamos nos quase aqui, mas acho que vai dar certo. O tema eu posso dizer. Pode, pode. Pois é, o escutar vai estar presente na semana da evangelização promovida pela Dominus. Então, depois você vai saber quem vai falar. Não sou eu, viu? Já vou dizendo. Ele até me convidou, mas infelizmente eu não vou conseguir estar. Mas é um tema importante para nós, nesse contexto sinodal e nesse contexto pastoral. O Papa Francisco nos provocou a reposicionar o lugar da escuta na igreja e na comunicação. A escuta estava esquecida, estava de lado. E aí ele vem e coloca a escuta. Então, por isso que eu quero colocar o escutar como a primeira proposta e o primeiro verbo. Escutar quem? Todos e todas. Escutar toda a ação evangelizadora presente na sua paróquia. Isso vai exigir gastar sola de sapato, vai exigir tempo. Ou seja, o escutar, chegar, que às vezes a gente não conhece todo mundo pelo nome, a gente não conhece todas as pessoas. Eu gosto, né? Faço questão de saber o nome de todo mundo, por isso que é bom ver aqui. E tenho, graças a Deus, tenho uma boa memória. Recordo, às vezes, quando está com um grupo pequeno. Sábado eu estava assessorando uma formação de catequese numa paróquia aqui em Belo Horizonte, e eram aproximadamente 20 catequistas. Então, eu perguntei o nome de todo mundo na hora que começou. Aí foi chegando uma, foi chegando outra. Aí chegava, eu perguntava o nome. Aí, quando chegou no final, eu sabia o nome de todo mundo. O nome nos identifica. Então, saber, conhecer, o escutar o nome da pessoa, o que aquela pastoral está fazendo, o que aquele movimento está fazendo. Então, é o escutar sem condicionar. Escutar sem condicionar. Porque, às vezes, a gente só coloca assim, eu quero escutar isso. Não, é o escutar totalmente. A PASCOM A PASCOM Brasil vai, inclusive, realizar agora uma etapa de escuta no mês de setembro. Nós vamos fazer uma escuta. Todo mundo que quiser ser escutado vai ser escutado. Só não vai ser escutado quem não quer. Nós vamos fazer um processo de escuta a partir dos 4 eixos. Vai ter um formulário, vai ter um período para que você possa manifestar ali sua necessidade de formação, suas percepções, para que isso nos ajude na elaboração do nosso planejamento. A gente teve agora uma mudança de coordenação, eu continuo na coordenação, mas, ou seja, é um tempo novo, não é o mesmo Marcos Túlio que está aqui. Eu tenho novas pessoas, eu tenho novos tempos, né? Nós temos. Então, nós vamos gerar esse processo de escuta para nos ajudar no planejamento, para que a gente possa dar a resposta certa. Então, o escutar, ele nos ajuda a responder. Ou seja, o escutar nos ajuda a entender as realidades para que a gente possa responder da maneira concreta, para que a gente possa dar o alimento certo. Eu gosto sempre de usar essa analogia do alimento. Quando o bebê está iniciando o seu processo de alimentação, a gente não chega logo com um pedaço de carne para ele. A gente chega, primeiramente, tem o leite materno, depois você passa para uma papinha, para algo mais pastoso, mais cremoso, para depois, quando ele estiver com os dentinhos, ele passar a mastigar. Aí você vai dar o arroz inteiro, o feijão inteiro, né? o cereal que for, a carne, enfim. Né? É um processo. E esse processo de escuta, nessa relação da pastoral da comunicação com o conselho, ele é fundamental para que você entenda a realidade. E aí vem o segundo, ou seja, escutar e acolher. Não é só escutar por escutar, é escutar e acolher. Ou seja, sem reservas, sem resistência, você escuta. Depois você processa. Que às vezes a gente tem uma dificuldade, eu também tenho, a gente eu me incluo, porque é um exercício constante, uma autocorreção constante, de você não escutar a pessoa totalmente, de você interromper. Ela começa a falar, você interrompe e já pressupõe aquilo que ela quer dizer. Então, escutar e acolher. Acolher é ser escuta, ou seja, às vezes vai falar,
Não, porque a Pascom é isso, a Pascom é aquilo, a Pascom que só faz a foto, a Pascom que só faz o vídeo. Escute e acolha. Isso pode ser um sinal também para que você mude a sua posição e a sua atuação enquanto pastoral. Então, acolher. Escutar, acolher. Terceiro, dialogar. A escuta, o acolhimento da escuta, ele se converte num diálogo. Às vezes a gente quer dialogar sem escutar, e diálogo sem escuta não existe. E ainda é preciso fazer uma escuta da escuta. Escutar a escuta, ou seja, reverberar. Depois que todo mundo falou, e aí quando eu digo escutar, o deixar que as pessoas falem, que os membros do conselho falem, isso pode ser numa própria reunião do conselho, você solicita ao padre ou ao coordenador do conselho um espaço para que isso aconteça, ou numa relação, num cafezinho, né? Ali numa conversa, marca um horário antes da celebração. Infelizmente, nós temos um modus operandi na igreja que às vezes é de reunir para marcar reunião, é reunir para planejar, é reunir para definir horário, é reunir para fazer cronograma. E às vezes a gente não reúne para conviver. Às vezes a gente não sabe a dor que o outro está passando, o problema que o outro está enfrentando. Às vezes é preciso marcar um café despretensioso. E por isso é tão importante a nossa vivência comunitária, né? A comunitarização das nossas relações. Às vezes nós fomos inflando demais as estruturas, né? Grandes paróquias, grandes santuários, missas, celebrações muito cheias, encontros muito cheios, e vai perdendo essa dimensão da relação, da proximidade que se estabelece nos grupos pequenos e nos vínculos pequenos. Não que não se possa ter igrejas grandes, santuários, eventos com muitas pessoas, mas essa relação de proximidade ela se estabelece melhor quando nós estamos em pequenos grupos, né? E às vezes eu me assusto quando eu vejo os projetos das novas igrejas que são projetos faraônicos. Ou seja, fico pensando, né? Quanta gente vai ser preciso para encher essas igrejas? Comunidade. Templos para 500, 600 pessoas. Isso não significa dizer que a gente está sendo pessimista e pensando que nós vamos ter uma redução de número de fiéis católicos. Não é isso. Embora talvez essa seja uma constatação do censo. Mas é pensar que a gente precisa de estabelecer os vínculos ali dos pequenos grupos, né? Da multiplicação desses pequenos grupos como espaço de convivência. Então, escutar, chamar, ô fulano, passa aqui em casa para tomar um cafezinho, né? Aqui em Minas vai ser um café com pão de queijo, né? Às vezes no outro vai ser um suco, vai ser um açaí, vai ser uma tapioca, vai ser, enfim, o que for. Mas é gerar esse espaço. A mesa é o lugar da convivência. Eu estou falando não é só para a gente chamar para comer, não. Mas é porque quando a gente se reúne em torno da mesa, a Eucaristia é isso, nós nos reunimos em torno do altar, que é a mesa, é o lugar da escuta, por isso tem a primazia, a centralidade da palavra. A gente escuta para depois comer. Então, a mesa que nos faz escutadores e a mesa também que nos faz comensais, né? É uma palavra mais bonita para dizer assim, daqueles que comem, né? Dos comedores, mas fica uma palavra feia. Então, dos comensais, daqueles que se reúnem para partilhar o pão, para partilhar o alimento. Então, a escuta leva a acolhida e a acolhida ao diálogo. Dialogar, escutar, processar, deixar, olha, às vezes você vai pensar assim, tal coordenador, tal liderança vai dizer algo que não vai para lugar nenhum, do nada com nada. Mas você escuta e pensa, olha, talvez para que aquela pastoral potencialize a sua ação, nós podemos pensar uma estratégia. Talvez vai ser um vídeo, um card, ou talvez uma mensagem direta, ou talvez um trabalho de escuta, de acolhida. Então, enfim, cada realidade, cada tempo vai exigir uma resposta.
E aí, a partir do escutar, do acolher, do dialogar, eu proponho sensibilizar, né? Ou seja, o sensibilizar. Sensibilizar não no sentido de tornar sensível, né, dramático, poderíamos dizer, mas o sensibilizar como uma resposta efetiva para a ação pastoral. Ou seja, eu escutei e nós vamos sensibilizar as pessoas. Encontrar ali o caminho necessário para o agir. De que forma que eu sensibilizo a pastoral do dízimo, a liturgia, a catequese? Eu sensibilizo propondo respostas que sejam eficazes. Olha, a partir da escuta que nós tivemos, da conversa que nós tivemos, a sua necessidade, a gente está propondo isso. Todas essas propostas, esses 4 verbos, o escutar, o acolher, o dialogar e o sensibilizar, eles são facetas de um único verbo: encontrar. O conselho é o lugar do encontro. A pastoral da comunicação é o lugar do encontro. Promover a cultura do encontro, ou seja, comunicar para encontrar, aconselhar para encontrar e exercer essa relação de mão dupla, transversal e de confiança. E aí, para terminar essa minha primeira fala, né, aqui, ou seja, a PASCOM, eu utilizo esse exemplo em muitas pastorais, talvez para muitos seja um exemplo batido, talvez seja um chiclete mascado, mas eu acho que ele ainda tem sabor, que é pensar numa bonita colcha de retalhos. A colcha de retalhos é algo que me toca afetivamente, porque eu me lembro da minha avó e de uma colcha que eu tenho que foi tecida por ela. Eu posso ter inúmeras colchas de retalho. Eu posso ter retalhos de todos os tamanhos, retalhos de todas as cores. Eu não sei se eu fiz essa dinâmica com o Osmério e os ministros lá em Alfredo Chaves ou com algumas das pastorais. Em Santa Maria de Jetibá eu sei que eu já fiz. Ou seja, o que vai dar a beleza, ou seja, além da diversidade que a gente vai ter ali dos tamanhos e das cores, mas o que vai dar a beleza vai ser a forma como a gente vai alinhavar todos aqueles retalhos. Eu posso ter retalhos muito bonitos. Às vezes posso ter até retalhos do mesmo tamanho, retalhos muito bonitos. Mas se eu tiver um alinhavado mal feito, a beleza vai-se embora. Então, a beleza da ação pastoral e o crescimento, a potência evangelizadora, ela só acontece quando eu consigo perceber a beleza de todas essas partes, de todas as ações existentes, de todas as pastorais, de todos os movimentos, e sou capaz de vir ali como uma linha muito bem costurada, fazendo esse alinhavado entre eles, estabelecendo a comunicação que é, em primeira instância, comunhão. E o conselho é, em primeira instância, o lugar da comunhão. Logo, onde há comunhão, há o espaço para o encontro. Então, era um pouquinho do que eu tinha para dizer aqui, e agora também acolher as dúvidas, as reações, as provocações de vocês para a gente continuar a nossa conversa. Ótimo. Vamos lá, gente. Vocês podem fazer as perguntas ali no chat. Tem uma já do Luiz. Numa comunidade onde a PASCOM está tentando se estabelecer, como quebrar a resistência por parte de alguns? Apesar de que eu acho que você trouxe já algumas pistas para essa pergunta na sua fala, mas se tiver mais alguma coisa para colocar. Bom, Luiz, obrigado. Eu acho que a sua pergunta ela é bastante pertinente a partir do seguinte ponto. A gente precisa de chegar, ou seja, a PASCOM deve se estabelecer numa relação de humildade e de escuta. A gente quebra a resistência a partir dessa atitude, que muitas vezes nós queremos ser vistos. Isso não é problema pessoal de um ou de outro. Às vezes a gente vai sendo envolvido. E a comunicação, às vezes, vai inflando isso na gente, né? Ou seja, às vezes até uma certa vaidade.
né? E isso é uma realidade que a gente precisa de afastar e trazer a humildade, se apresentar, chegar com humildade para quebrar resistência, mostrando o que é, né, o quem somos, quem é a PASCOM, para que ela encontre ali o seu espaço e gere a confiança. Uma relação de confiança, né, quando a gente vai tratar uma ação de marketing para que ela seja bem-sucedida, uma relação com o cliente, agência-cliente, ela precisa de se estabelecer na confiança. Se der qualquer margem para desconfiança, ela vai ruir, porque você não vai se abrir para o todo, não vai dizer tudo o que precisa, a agência não vai entregar tudo o que você precisa. Da mesma forma é a relação com o terapeuta, por exemplo, né? Ou seja, você estabelece uma relação de confiança. Não é um saca-rolha que vai ali para tirar as coisas de você. Da mesma forma, a PASCOM não pode ser um saca-rolha para tirar as coisas das pastorais dos movimentos, mas às vezes acontece isso, né, da gente chegar e mostrar muito serviço, porque a gente faz isso, a gente está fazendo aquilo, e aí acaba intimidando, então gera essa resistência. Então, é a humildade que a gente precisa de chegar diante dos outros para acolher, e é um exercício diário, né, na vida e na lida da pastoral. Uma coisa que eu acho, não só para a PASCOM, como eu também trabalho com a pastoral do dízimo, que tem uma resistência própria pela relação financeira, eu falo muito e também já coordenei PASCOM e trabalhei com as equipes de pastoral da comunicação. Eu acho que quando a gente quer estabelecer um relacionamento e nós queremos favorecer o trabalho, a postura é de diaconia, é de serviço. O problema é que a gente vai como os detentores da coisa, assim, e isso dificulta muito o acesso às pessoas nos acessarem, né? Uma coisa que eu falei agora, eu dei um workshop para uma diocese esse final de semana sobre a sustentabilidade da PASCOM, né? E numa primeira proposta eles queriam que eu falasse sobre a independência financeira da PASCOM. Eu disse, rapaz, eu não acredito nisso não, viu? Eu acho que PASCOM não tem que ser independente financeiramente, não. PASCOM, na verdade, tem que ter investimento financeiro da pastoral, da igreja, né? Da comunidade. Mas eu falava para eles da importância de nós olharmos para a PASCOM como uma pastoral de gestão. Numa organização, por exemplo, quando você vê um departamento de comunicação, ele não está ligado a uma diretoria, ele é uma diretoria ligada à presidência da instituição. Por quê? Porque a gestão da comunicação ela é estratégica para tudo numa organização, nas relações com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor. Né? Eu fiz relações públicas, a comunicação é gestão dentro de um processo. Então, quando eu tenho um problema de venda, a comunicação vai entrar também. Quando eu tenho um problema com funcionários, o departamento de comunicação entra. Mas ele entra de forma estratégica, ele não entra como vítima do processo, entende o que eu quero dizer? Tipo, porque as pessoas não me acolhem. Não, eu entro com a capacidade de análise da situação e definir estratégias criativas, inovadoras, que usem os meios de comunicação, que faça a gestão do processo, né? O problema é que a gente ainda vê a comunicação só os meios. Eu divulgo as coisas, eu não trabalho a comunicação de forma estratégica, né? Impactar lá a evangelização. Nós temos uma dificuldade de ter mais pessoas para se engajar em determinada pastoral. Como é que a comunicação vai atuar? Né? Como é que ela vai contribuir para aquela pastoral? Eu acho que um desafio nosso, e aí eu entro como um produtor de conteúdo e também coordenando projetos de comunicação, eu acho que um desafio que a gente tem na igreja em relação à comunicação é a gente entender a comunicação como estratégia, desde o padre
as lideranças. O padre vê, por exemplo, o investimento na comunicação como despesa, boa parte deles. Até tem padres aqui na sala, e é muito comum. Eu vou gastar R$ 2.000 por mês. Mas vamos recordar o mandato de Jesus. Ide e anunciai. Ide e propagai. O que é isso? É comunicar. E aí a pastoral que deveria estar ligada ao DNA da missão da igreja, que é comunicar, é a que menos tem investimentos, por exemplo. É a pastoral que em muitos lugares nem existe. Né? Eu não sei se existe um dado, Marcos, não sei se você tem algum dado, por exemplo, de quantas paróquias no Brasil existem com registro, né? Se a gente já conseguiu fazer às vezes, um censo sobre isso. Mas eu acredito que tem muitas, né, que não tem estruturada e organizada como uma pastoral. Tem lá fazendo a foto, mas não como uma pastoral, né? Então, eu percebo essa dificuldade de nós compreendermos a comunicação não só como meio, não é só atualizar o site. É como é que eu faço para que o conteúdo do site impacte, por exemplo, um ateu, um jovem estudante que não vai à igreja, né? Uma mãe de família que tem... Eu falava numa formação interna nossa sobre embalde marketing e dizia para eles, olha, eu quero que o conteúdo que a gente produza para os nossos clientes, uma mãe de família que tem 3 filhos e não consegue se organizar para ir na igreja, ela receba conteúdos que ajude ela a organizar a vida familiar dela, a vida da educação dos filhos e que ela consiga ir para a igreja. Porque ela vai pesquisar na internet como organizar o dia a dia de uma mãe. Então, ela vai pesquisar sobre isso. É legal ela encontrar isso no site da paróquia. Né? Então, porque a gente precisa ver a comunicação de forma estratégica e não só como um meio de pegar e divulgar lá o evento. Não, tem que jogar lá nas redes sociais a informação. Né? A gente tem aqui, quando os membros da PASCOM resiste ao envolvimento com os demais movimentos. Como resolver essa dificuldade? Essa é pesada, essa pergunta, viu? É a Suzana, né? Suzana, obrigado pela pergunta, ela é bastante provocativa. Eu penso o seguinte, acho que quando os membros resistem, é preciso fazer uma autoavaliação e uma autocrítica se realmente são agentes de pastoral. Às vezes eu sou realista ao dizer que nem tudo que surgiu na pandemia é pastoral da comunicação. Tudo que surgiu na pandemia pode se tornar pastoral da comunicação. 90% do que surgiu, acho que poderia dizer esse percentual, foi para 95%, talvez, para sanar uma necessidade. Ou seja, talvez ali 5% das PASCONs que estavam surgindo, das equipes, estavam realmente dentro de uma proposta já de iniciar trabalhos e projetos de comunicação. O restante foi porque teve decreto fechando as igrejas, precisava de transmitir a missa, precisava de manter o dízimo, então vai cada um com seu celular, o padre chama um, chama outro, fulano tem intuição para isso, fulano gosta disso, fulano é bem articulado nas redes sociais pessoais, então vamos chamar. Foi uma realidade. Então, é um passo que a gente dá. Eu penso que, quando os membros resistem, é preciso haver essa conversa pastoral. E aí isso deve se dar de uma maneira muito fraterna. É evangélico, né, isso. Ou seja, a correção fraterna é nos ajudar, nos escutar. Não é que a gente esteja expulsando. A forma como a gente diz, né, a forma como a gente comunica expressa muito, mas é uma acolhida amorosa e ajudar a entender. Ou seja, se naquela conversa ali, talvez primeiro uma conversa individual não for possível, leve aquela abordagem, aquele tema para o grupo. É importante que as nossas PASCONs tenham os momentos recorrentes e permanentes de formação. Às vezes a gente reúne, quando reúne, apenas para executar, para fazer escala. Quem vai servir tal dia, quem vai cobrir tal evento, quem vai fazer o quê? Liturgia é a mesma forma. Reúne para dividir quem vai fazer o quê na missa, que música que vai cantar e por aí vai.
quando isso não é feito, às vezes, só pelo grupo de WhatsApp, né? E aí vai perdendo essa dimensão do encontro, da conversa ali. Então, acho que uma conversa, se caso não for possível, né, o evangelho, Marcos ou Mateus, não me lembro agora, que fala, né? Conversa entre os dois, se não leve para, chame mais dois, mais um ou dois, se não leve para a eclesia, para a comunidade, para a igreja. Então, vá fazendo esse processo, se às vezes tá difícil, convide ali o pároco, o vigário, um religioso que atua na sua paróquia, um diácono, para ajudar também a estabelecer realmente esse processo de pastoral, né, de compreensão de que realmente é pastoral. Senão, se os membros da PASCOM não se virem verdadeiramente, aí a PASCOM Tranquilidade me ajudou aqui na cola, Mateus 18, nós não vamos progredir enquanto pastoral e vamos ter essa dificuldade. Então, se a gente não resolve essa compreensão ali internamente, dificilmente a gente consegue fazer e ter um diálogo eficaz com o nosso conselho. A escuta é fundamental. O Papa Francisco sabiamente nos trouxe esse tema em sua carta aos comunicadores. Como ser esta escuta em um ambiente em que não é convidado, por exemplo, nas reuniões e atividades das outras pastorais? Excelente, obrigado, Carlos Júnior. Quando a gente não é convidado, a gente se oferece. Acho que na vida, na ação pastoral é isso. Quando a gente não é convidado, a gente se oferece. A gente precisa de chegar. Que às vezes a gente só espera o movimento, né? Ou seja, o coordenador não mandou, o coordenador não comunicou que vai ter isso, a pastoral vai ter um evento, chegou de última hora. Mas aí é preciso aquele movimento. O escutar exige o gastar as solas do sapato e ir até lá. O coordenador, fulano, podemos ajudar em algo? A PASCOM está aqui. Ou seja, dar esse movimento constante. Às vezes a PASCOM fica ali muito naquele movimento receptivo, né? De esperar. Então é preciso ter esse movimento mais proativo de chegar junto, chegar perto. Em que nós podemos ajudar? O mesmo que você chegou assim, olha, vai ter tal evento, chegou no grupo do WhatsApp, chegou no grupo da paróquia, chegou em tal lugar que vai ter. O que a gente pode fazer? O que nós podemos? Então, vai ter reunião, a gente pode participar? Não podemos ter medo. O não a gente já tem. Então, a gente precisa de chegar para que realmente haja essa integração. Às vezes, porque fica cada um na sua, né? Às vezes não convida porque tem coisa demais, não precisa eles não vão conseguir vir e tem isso, e às vezes você vai ficar ali esperando também, então fica naquele jogo. Então, seja proativo, chegue, se ofereça, pergunte, né? E aí pode ser um caminho interessante, com todas as pastorais, para que haja realmente uma integração e um processo mais ativo. E tomar o cuidado de ouvir, né, eles, porque muitas vezes a gente vai já querendo fazer um monte de coisa, mudar o jeito de eles fazerem, e isso acaba inibindo e até criando uma barreira, né? Chega com a resposta pronta, né? Chegou e já quer sentar na janela, sabe? Aquela, não é ruim essa sensação? Então, acho que o comunicador ele tem que ter essa postura de diaconia, de serviço, ouvir. Vocês estão com dificuldade disso? Nossa, eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que, se vocês quiserem, eu posso fazer isso aqui, um cartazinho para botar aqui na sala. Então, tipo, você começa primeiro a ouvir a necessidade e vai se colocando à disposição, né? Eu dou assessoria para uma congregação e a gente criou um departamento de marketing e, claro, como uma instituição religiosa, existe um desafio enorme, principalmente quando se trata de religiosos. E aí tem toda uma resistência e tal, e eu falava justamente isso para a irmã, eu dizia, irmã, uma das coisas que a gente precisa ter dentro do departamento é a postura de diaconia, de servir e de fazer o negócio acontecer para eles lá,
Você existe, o departamento existe para resolver o problema deles lá. Só que se você não resolver o problema deles, ou se você disser que você vai ajudar e você não cumprir, você caiu no descrédito. E se você cumprir e tiver resultado, você está ferrada, porque eles vão pedir ajuda sempre. E você tem que estar disposto a assumir as consequências. E aí essa irmã, isso é uma coisa que ela não tem, é preguiça, né? Assim, mas ela diz, meu Deus, eu estou dormindo 4 da manhã, né? Para fazer arte para as casas e tal. Eu disse, pois, vamos lá, vai sofrer agora, mas a gente está crescendo. Lembra que há um tempo atrás era só você, agora você tem uma equipe de 6 pessoas. Então, é interessante que a gente vai vendo que as pessoas querem ajuda, mas eu tenho que me colocar à disposição para servir, dar resultado, e quando dá resultado, se prepare, porque eles vão pedir mais. Então, você tem que estar disponível para isso, né? Marcos, tem aqui outra pergunta sobre a promoção de grupos, pastorais e movimentos, que também temos a dificuldade de comunicar, pois muitas vezes elas estão um pouco defasadas e, infelizmente, alguns coordenadores não têm interesse em ajudar. Oxe, travou o teu microfone? É porque eu fechei, que eu estava com um pequeno pigarro, eu não queria interromper. Mas, beleza. Eu acho que a gente precisa de fazer um trabalho de ajuda mútua, né? Ou seja, às vezes chegar junto nas pastorais, às vezes a ajuda que aquela pastoral, que aquele movimento está precisando, às vezes vai estar um pouco defasado, muitos, né? Não vai ser nem por um problema de comunicação, vai ser de relação. Jean trouxe aqui a questão, né, dos meios e a estratégia, o processo, a relação. Comunicação é primeiramente relação. Então, acho que é preciso chegar, às vezes a dificuldade de comunicar está por uma outra dificuldade. Então, o chegar junto, né, não é propriamente o da comunicação, mas às vezes é uma dificuldade de entendimento, de pensar a sua própria pastoral ali naquele contexto. Às vezes tem uma dificuldade de atuar junto ao pároco, junto ao diácono, junto ao religioso, à religiosa. Então, você pode ajudar, pode ser um caminho, pode pensar. Às vezes, um olhar externo, exterior, isso com muita humildade, como o Jean colocou. Acho que a gente precisa sempre se revestir do avental. A diaconia é a lógica do avental, é o colocar o avental para servir, para ajudar o outro, é a mística do lava-pés. Então, às vezes, é chegar junto para um olhar externo pode ajudar a perceber um problema que os outros ali não estão vendo. Isso acontece com a gente. Nós somos incapazes de nos ver sem a ajuda do espelho ou da selfie, né? Agora. Ou seja, a gente precisa do outro para nos ver completamente. Se eu tento me ver, eu me vejo em partes, né? Eu não vejo o meu nariz a não ser projeção daquilo que ele é, né? Ou essa parte aqui, né? Entre os dois olhos. Então, é preciso chegar nessa atitude acolhedora, sensível, de escuta, para acolher e ajudar. Realmente, talvez a comunicação seja a última necessidade a ser sanada, né? Ou seja, o que comunicar. Então, por isso é importante a escuta, o escutar com atenção, né? Escutar com o ouvido do coração, talvez seja uma das expressões mais bonitas do Papa Francisco, acolher, dialogar, sensibilizar e aí sim partir para a ação. A Sara está fazendo uma pergunta aqui que é a seguinte: como fazer com uma pastoral sem assessor eclesiástico? Essa pergunta é interessante. Como fazer com uma pastoral, acho que como fazer a pastoral, né? Fazer a pastoral da comunicação funcionar sem um assessor eclesial. Fizemos uma coordenação de leigo diocesana com a ajuda do bispo até estabilizar. O antigo assessor deixou o barco andando.
Bom, Sara, nós temos uma realidade muito diversa Brasil afora. E, às vezes, quando a gente pensa numa estrutura em cargo ou em função, a gente engessa a estrutura e a coisa não acontece. Há lugares que funcionam sem assessor eclesiástico. Onde tem e que ajuda, que colabora, ótimo, mas às vezes não vai precisar, né? Às vezes não vai ter um padre disponível, um religioso disponível, uma religiosa, né? Inclusive, a gente muda eu dando spoiler aqui, né? Talvez não seja nem aprovado. Mas a proposta que a gente faz no diretório é para que não seja nem esse nome de assessor eclesiástico, porque a gente vincula sempre a figura de um padre, de um bispo, de um ministro ordenado. Mas às vezes pode ser um leigo, um assessor espiritual, né? Uma religiosa, uma pessoa com uma sólida vivência e caminhada de fé que vai ajudar. Às vezes vai ser um casal. Quando eu trabalhava com coroinhas, eu sempre gostava, né, e incentivava para que tivesse ali casais junto, para assessorar, para ajudar, né? A função do assessor, ela deve ser essa, para acompanhar, para direcionar, às vezes exatamente para dar aquele olhar que às vezes a coordenação às vezes não tem. Olha, acho que pode ir por aqui. Então é preciso que seja uma pessoa com maturidade na fé, maturidade espiritual, uma compreensão pastoral, uma compreensão da comunicação e que se envolva verdadeiramente naquele processo de comunicação. Então, eu acho que é conhecer a realidade, né? Não dá para a gente dizer que precisa de ter ou não precisa de ter. Eu conheço realidades de formação de PASCOM que funciona da seguinte forma. A PASCOM paroquial é formada pelas PASCOMs das comunidades. Às vezes ali, paróquia que tem 5, 6 comunidades, tem 4 membros em cada um. Então, a PASCOM da paróquia é formada por todos aqueles. Tem outras realidades que tem uma PASCOM paroquial e que atende a todas as comunidades. Uma está mais certa do que a outra? Não. É aquela realidade que exige aquele tipo de organização, de articulação. Então, somente conhecendo essa realidade para ver. Então, é um discernimento que tem que ser feito. Como vocês fizeram a coordenação dos leigos e chegou junto ao bispo, então acho que é importante avaliar, né, essa realidade e a necessidade do assessor eclesiástico. E pelo Né, que eu com todo entendi, ali tem a respeito bênção do bispo, porque a equipe foi montada articulada com o bispo. Então, de alguma forma, não está sem o amparo eclesial, né? claro. E eu acho que tem uma coisa importante, aí existe uma cultura, eu trabalho com a pastoral do dízimo, mas a parte dos cursos e tal, eu tenho muito contato. E uma das coisas, Marcos, que me incomoda, principalmente na pastoral do dízimo, às vezes quando alguns leigos coordenadores vêm me dizer assim, porque o padre não está nas nossas reuniões, eu digo, por que você precisa que o padre esteja nas reuniões? Por que você não é o protagonista da evangelização? Por exemplo, vim de uma realidade pastoral que nem padre a gente tinha na comunidade e a gente se virava porque a gente precisava evangelizar, entendeu? Eu acho que, claro, a gente, na medida que você não precisa ficar sozinho, você vai consultar o bispo na necessidade, nesse caso é uma diocese, mas a atividade não precisa parar por conta disso, né? Até teve uma outra pessoa que disse assim, tem lugares que tem o assessor eclesial e ele nem participa, ele nem se envolve, né? Só tem por fachada. E, de fato, às vezes acontece. E outro detalhe que eu já, inclusive, falei uma vez numa formação para padres de uma congregação, eu disse assim, por que vocês querem, às vezes, assumir funções que o leigo pode fazer? E que vocês, enquanto sacerdotes, têm uma missão e uma vocação com uma carência enorme de pessoas para trabalhar naquilo que é próprio do sacerdócio e naquilo que um leigo poderia assumir, eu não tenho, né? Às vezes eu já vi, por exemplo, numa paróquia que a gente deu consultoria, que o padre tinha que acordar às 4:30 da manhã para abrir a igreja. Aí eu disse, padre, por que é o senhor que abre a porta da igreja?
Aí ele, é porque é assim. Eu disse, tá, mas não tem segurança na igreja? Tem. E é necessário que o senhor esteja lá para validar o segurança, abrir a chave a porta da igreja? Não, então não precisa acordar às 4h30 para isso. Acorde num horário melhor, que o senhor vá rezar, fazer as suas laudas, ou vamos organizar a sua agenda. E aí eu sentei com ele, porque a gente estava fazendo um planejamento estratégico da paróquia. E aí eu estava vendo toda a atividade dele para poder ajudar e organizar isso com ele, assim. E eu disse, padre, o senhor precisa cuidar do povo, aquilo que é próprio do senhor fazer, o senhor tem que fazer, mas se o senhor ficar resolvendo o problema de porta que abre, porta que fecha, o senhor não vai conseguir colocar as coisas em ordem, aquilo que é próprio seu. E nós, leigos, temos que assumir o nosso protagonismo. Né? A igreja, graças a Deus, Concílio Vaticano II, tudo que a gente vai vendo, o Evangelho Gáudio, o Papa fala tanto sobre o protagonismo do leigo, a gente precisa se envolver. Tivemos um ano dedicado a isso, né? A gente não pode colocar, às vezes até como muleta, a gente coloca, porque eu preciso do padre, tipo, para falar na missa, né? O aviso que o padre dá é melhor do que o meu. Será? Será? Então, a gente precisa se questionar um pouco sobre essa visão. Eu não estou desrespeitando o sacerdote, entendam. Eu acho que o padre tem uma função que só ele pode exercer e que às vezes ele não consegue exercer com maestria, porque ele exerce coisas que ele não precisaria. E que aí ele não consegue atender boas confissões, ele não consegue fazer bom direcionamento espiritual, ele se estressa com coisas que não são próprias, ou que ele poderia delegar para fazer. Né? Eu acho que esse é um cuidado importante aí para a gente. Para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui que está um pouco diferente do que o pessoal fez, que são sobre o que fazer quando troca. Esse aqui é legal. O que fazer quando troca de padre na paróquia e os membros da PASCOM não gostam do método de trabalho do novo pároco e só fazem o que querem? Boa essa, né? Casos de família, vamos lá. Vamos levar para o programa Casos de Família. Eu não sei nem se eu tenho resposta para essa pergunta, viu? Gente, sabe o que quando eu li a pergunta, eu pensei? Dá para fazer um card nas redes sociais com um meme com o programa Casos de Família e colocar essa para Pascom. Marcos, uma boa dica para o Pascom Brasil, viu? Para tentar. Essa é uma situação muito, eu penso como delicada, né? Ou seja, porque quando acontece esse tipo de situação, né, os estudos pastorais, eu gosto muito de estudar pastoral propriamente, não apenas pastoral da comunicação, né? Ou seja, os processos pastorais, eles são via de mão dupla, ou a gente usa via de mão dupla como expressão, mas eles são todas as vias possíveis, né? Ou seja, todos os envolvidos no processo da evangelização. E aí é ruim quando acontece esse tipo de reação. Às vezes, é o padre que chega e quer impor a sua forma de trabalhar diante da comunidade. E, às vezes, o padre chega, escuta, faz um processo, mas a comunidade simplesmente não acolhe. Aí é um caso do Espírito Santo. Aí é só o Espírito Santo para resolver. Para a primeira situação, do padre que chega e que não conhece, aí é uma situação a ser sanada, né? Ou seja, de conhecer, de escutar, que não é um processo. A comunidade permanece, a comunidade que está ali para caminhar, para acolher. No segundo, também, às vezes, é a resistência que se cria. Muitas vezes, ou seja, esse método de trabalho, né, que a pessoa coloca, eu não identifiquei aqui. Eu não disse o nome, né? A Bruna Vieira. Isso, a Bruna. Então, às vezes, o que acontece, como nesse caso que a Bruna colocou, de não gosta do método, é porque às vezes a gente age também com preconceito, né? Ou seja, a gente sabe que um dos grandes males, né, é a maldita da fofoca que acontece. Às vezes a fama do padre chega antes dele.
Às vezes o padre confirma a fama, né? Também a gente precisa de ser realista com a situação. Mas às vezes a gente vai e pensa em não dar a abertura necessária. Aí eu penso, enquanto agente de pastoral, né? Se eu fosse olhar método de trabalho ou forma de agir de padres dos lugares onde eu passei, nas paróquias onde eu morei, certamente eu não estava nem na igreja mais. Mas eu penso que o reino de Deus, que é o princípio, aquilo que me atrai e que é a razão da minha ação pastoral, ele é muito maior do que o padre X ou Y. Então, novamente, a cultura, né? Essa conversão pessoal, essa mentalidade. Então, talvez, quando acontece essa situação do padre que chega, é preciso trabalhar esse espírito de acolhida, da acolhida do novo, da acolhida do diferente. E, às vezes, ajudar também ao padre. Eu sempre fui muito transparente com o padre, com quem eu na caridade. Até porque eu fui seminarista durante 7 anos e meio. Como muita gente sabe que eu, né, estive no seminário, já faz 12 anos que eu deixei, mas passei pelo processo de formação com o desejo de ser ministro ordenado. Vi que não era aquela minha vocação. Então, penso também que é um ato de caridade não no sentido assim de dó, mas é um exercício de amor quando nós ajudamos o outro. Ou seja, às vezes ele age de uma forma que ele não percebe que né, que a ação dele não está chegando daquela forma para o outro. Então, às vezes é algo que fez, que não gostou. Padre, olha, a gente, tal ação nós não compreendemos bem, ou seja, a gente gostaria de ajudar, podemos ajudar. Às vezes é algo pessoal que tá passando e que reflete ali, né? Então, a gente precisa de ter um olhar mais compreensivo diante das relações e diante das situações que acontecem. Eu acho que só aí acontece verdadeiramente pastoral. Senão a gente fica numa situação muito de defensiva, né? De retaguarda, e que todo mundo fica armado esperando, e aí a beleza da vida pastoral acaba não acontecendo. Verdade. Gente, nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer a presença do Marcos, né, a disponibilidade dele, foi muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Quero agradecer a todos vocês por terem estado aí conosco. E aí agora a gente faz um ritual aqui que é chamado avisos paroquiais, certo? Então vamos para os avisos paroquiais. Programa no Oceano, toda semana a gente tem ele, quinta-feira, às 20 horas. Se você já se inscreveu, você sempre vai receber as notificações, né? O link. Se você quer ficar no grupo lá, a gente tem um grupo de WhatsApp onde só nós comunicamos os conteúdos. Você pode entrar, a Ana pode mandar o link para vocês. Basta nos chamar lá no WhatsApp da agência, que tem no site da Dominus, e aí a gente coloca vocês lá no grupo, certo? Manda o link para vocês colocarem. A Dominus tem uma plataforma de educação à distância, com formações pastorais. Então, é a Dominus University. Lá nós temos diversos conteúdos já publicados e outros que vão entrar. Tem um curso para a PASCOM chamado Transformação Digital na Evangelização. Então, é um curso que não trata só sobre o marketing digital, mas o conceito de transformação digital na sociedade e tudo mais, e traz o quanto essa realidade da transformação digital impacta e pode impactar na evangelização. A Ana colocou o link aqui no chat. É um curso com uma duração de 6 horas, eu acho, se não me engano, tem mais ou menos esse tempo. Lá na plataforma tem como preparar a Assembleia Paroquial, inclusive esse é um curso interessante para a PASCOM assistir. É uma trilha, na verdade, porque tem, inclusive, uma aula específica para a PASCOM, falando sobre o papel da PASCOM na Assembleia e tudo mais.
Tem aulas individuais, que a gente fala sobre projeto de evangelização, e vai ter várias para a área de comunicação mesmo, sobre fazer e-mail marketing. A gente está gravando aí novas formações para colocar para vocês. E as aulas da Dominus Universe são práticas. Então, diferente daqui que a gente traz reflexões, lá nós ensinamos o dia a dia, questões mais ordinárias da vida pastoral e realidades que nós aqui na agência trabalhamos, do dízimo, da gestão e também da comunicação, certo? Vocês podem também acessar o nosso site, dominuscomunicação.com. A gente tem um blog lá com muito conteúdo para vocês lerem, se formarem. Tem um menu lá com materiais ricos que você pode baixar, assistir, usar. Tem planilha de planejamento de conteúdo, um monte de coisa. Está lá disponível de graça, igual a injeção na testa, não paga nada, você vai baixar. A Dominus Universe é pago, tem o módulo de assinatura anual e você pode comprar individualmente. Os cursos do dízimo e o curso Transformação Digital, se você comprar ele, você vai ter acesso a todos os conteúdos, né? Se você não precisa comprar a assinatura, ele é um pouquinho mais barato que a assinatura, mas esse mês agora a gente está liberando a assinatura anual, certo? Isso dá, acho, R$28 por mês, se não me engano, tá? Ana, estou esquecendo de alguma coisa? A gente vai ter a Semana da Evangelização, fiquem ligados. A Semana da Evangelização é um evento da agência, online, gratuito, que a gente organiza e faz todos os anos algumas edições. Inclusive, recomendo vocês olharem no nosso canal no YouTube, tem as edições anteriores, não é porque é um evento que eu organizo, mas as formações são de alto nível. A gente sempre traz convidados para falar sobre coisas fantásticas. Essa agora a gente vai falar sobre a missionariedade e a transformação na evangelização, uma coisa assim, é o tema central, mas as aulas são voltadas aí para a questão, vai falar um pouco sobre o sínodo, a gente tem uma aula que trata um pouco sobre isso, e tem uma aula de comunicação, que é a internet e a missionariedade, o ambiente digital, enfim. A gente vai trazer um padre que é fundador de um aplicativo de meditações católicas, o padre Rodrigo Hurtado, que inclusive tem aulas lá no YouTube, recomendo, eu sou fã do trabalho dele aqui em São Paulo, é um cara extraordinário, entende muito da área de comunicação, é legionário. E aí a gente está acabando de fechar os convidados, tem alguns que estão me enrolando aqui para fechar as datas, mas vai dar certo. E aí a gente vai estar fazendo a semana. Ana, tu lembra que quando começa? Em outubro, na primeira semana de outubro, ali, segunda a sexta-feira, às 20 horas, todos os dias à noite, pelo Zoom também a gente faz, porque a gente prefere usar a sala aqui que fica mais legal para a gente conversar e tudo mais, certo? Eu acho que é esse. De 3 a 7, né? Outubro, isso. Pronto, de 3 a 7 de outubro. Então, já deixa aí mais ou menos agendado e você pode estar participando, é gratuito, a gente já vai estar fechando já a página do evento, tudo, aí vocês vão receber as notificações, tá bom? Se puder, bate uma fotinho aí, printa a tela, marca o Marcos, a Pascom Brasil, a Dominus, você que está dizendo aqui que foi incrível, fantástico, bota lá para a gente poder ganhar engajamento nas redes sociais, aparecer, o Instagram ser aí também receber muito conteúdo relacionado à igreja, né? Uma vez eu ouvi de um padre, ele usou uma frase que me marcou muito, ele disse assim, a internet é uma cidade habitada. E isso me impactou muito, porque eu pensei o seguinte, se ela é uma cidade habitada, eu posso escolher residir nessa cidade ou não residir. E se eu escolher residir, eu posso ser aquele vizinho que ninguém nunca vê e não faz nenhuma diferença, ou ser aquele vizinho legal que leva bolo, está próximo, né? E transforma a realidade do seu bairro. Então, já que a gente está nessa cidade habitada, é para a gente habitar de verdade, né? Fazer a diferença, tá certo? Então, obrigado, Marcos. Não sei se você também quer colocar alguma coisa para o pessoal, algum aviso paroquial da Pascom.
Eu quero agradecer a oportunidade, a atenção, né, de vocês que dispensaram nessa noite para me escutar. A Adriana colocou aqui, né? A Adriana é pasconeira lá da Arquidiocese de Manaus, está sempre com a gente, aluna da nossa escola. E ela colocou aqui, respondendo a pergunta da Rayane, o diretório e o guia que estão disponíveis no nosso portal da Pascom. Então, quem ainda não conhece, né? Quem está aqui que não é pasconeiro, quem é pasconeiro talvez até já conheça, ou quem está começando agora que ainda não conhece. Então, o nosso site, também as nossas redes, e caso tenham dúvidas, podem interagir com a gente lá pelas nossas redes, né? Que eu e a equipe, né? Nós somos um grupo de pessoas e podemos responder, ajudar, indicar. Às vezes está começando na paróquia, mas não conhece a coordenação da diocese, então a gente pode estreitar esses laços, passar os contatos, enfim. Contem com a gente. E mais uma vez, Jean, obrigado a você aí e a Domus pela parceria. Gente, obrigado, Deus abençoe e nos vemos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.